começando mais um Pupilas de Segunda. Meu nome é Leonardo Agrelos e juntamente comigo está... Nito Xavier. E o nosso convidado mais que especial aqui, o Hugo, pela primeira vez aqui no Pupilas de Segunda. Muito bem, galera, hoje estamos aqui para falar aqui daquele presente especial, diferenciado, que você pode dar para o seu ente querido, para o seu amor, ou até mesmo para você, né? Tem muita gente que gosta de se presentear no Natal, né? Ou no aniversário. Nito, você é um desses caras? Sou. No aniversário, esse ano, eu me dei uma cadeira de computador. Cadeira gamer? Pro cara que não joga. Não é cadeira gamer, não. A cadeira dessas, tipo, escritório mesmo, assim. E geralmente faço isso. Eu compro coisas pra mim de presente. E o Hugo, eu acho que ele compra board games, né? Joguinhos de tabuleiro. Pior que esse ano eu me dei peça de computador. Porque a coleção tá grande, aí eu tô evitando gastar mais. Ah, maluco, ostentando aí. aqui, ó. A coleção está grande. A regra era 100 jogos, aí não podia entrar mais. Aí já começou a extrapolar. Pô, toda vez que você quiser comprar um, você me dá um. Aí sempre vai caber 100 jogos. Eu tô vendendo agora. Não, eu acho que fica até um disclaimer aqui, porque você que está ouvindo esse programa, você possivelmente pode se viciar nesse hobby. E se viciando nesse hobby, esse hobby tem um grande problema, porque diferente assim, sei lá, de um vício em jogos de videogame, que você coloca no seu HD, esse tipo de coisa, você precisa de um espaço grande, a depender dos jogos que você está comprando. Né? Você compra uma caixa gigante e aí você não tem mais aonde pôr. E 100 jogos é espaço pra caramba, né? Eu não tenho mais espaço. É também literalmente por isso que eu estou vendendo, tirando da coleção pra conseguir colocar mais. Fora que, normalmente os jogos mais complexos, mais elaborados, eles são caixas gigantes. E sem contar as versões especiais, né? Que às vezes vem com um bichinho maior, né? Um personagem ali, aquela estatuazinha, né? Normalmente esses jogos com miniaturas já cabem dentro da caixa. Você tem que comprar umas edições especiais pra ganhar essas coisas. Eu, pessoalmente, quando ganho esse tipo de coisa, eu vendo. É uma miniatura do tamanho de uma tela de computador, mano. Não tem nem pra que usar. Não, mas qual que é o jogo mais elaborado que você tem, assim? Sei lá, mais complexo de questão de material, assim? Dificuldade ou de... Não, que tem, sei lá, madeira, plástico, ferro, pecinha, não sei. Eu tenho a coleção quase inteira do Arcadia. E são 4 caixas. E eu ainda tenho uma masmorra que é mais uma caixa. Bastante espaço. São caixas grandes, com muita miniatura e tudo mais. Mas é um jogo de campanha pra jogar várias vezes. E eu tenho o Descent também, e a expansão Descent. Também é uma caixa, mano, junta duas dá o tamanho de violão. Caraca, meu Deus é do grande. Céu. O maior jogo que eu tenho é War, e nem tem miniaturas. O que tem mais coisa que eu tenho é o Pictures, eu acho. O Pictures é grande. É uma caixinha, né? Você tem as expansões do Dixit? Eu tenho algumas expansões de Dixit. Acho que eu tenho 3 ou 4. Então o Hugo, ele tem mais do que 100 jogos, né? Porque você falou aí só 4 expansões de um jogo. Então você tem muito mais de 100, assim, se for parar pra pensar, de caixas, assim. Com tudo, eu tenho a conta aqui. Com tudo, coleção. Dá 174 jogos. Caraca. Então são quase 200. É um quarto só pra guardar. É 115 normal e 59 expansões. Putz, tem isso também, né? Eu acho que quando você começa no hobby, assim, no vício, eu pelo menos tenho uma planilha aqui pra saber os jogos que eu tenho e os jogos que eu quero comprar. Não sei se tu faz isso também, mas... Tenho. Em jogo que se aparecer, dependendo de quanto tiver, eu já compro na hora. Eu coloco também um valor na frente da minha planilha pra saber assim, tá mais ou menos R$300. Aí se aparecer mais barato, vale a pena. Eu meio que dei uma parada. Esse ano eu comprei quase nada. Esse ano foi assim, o ano que eu menos comprei. Eu peço de presente, eu de aniversário ou de Natal, de amigo secreto, assim, tal. Mas é porque não é uma coisa barata, né, cara? Sim. Eu mando minha lista da Amazon já pro amigo secreto. Quando eu faço isso. Aí já mando já. Pode escolher, me surpreendam. Eu faço isso. E tem um monte de jogos lá. Aí eu falo, pode comprar no Mercado Livre também, que eu aceito, de boa. Se for mais barato. Mas no meu caso, eu tenho só pra jogar com a família, assim. Então, jogos mais elaborados, com regras muito difíceis de explicar, eu nem compro.
Porque vai ficar encostado. Okay. Então o meu negócio é tipo assim, precisa ser jogo pra jogar com pessoas de 50 a 12 anos e explicação rápida, assim, pra gente conseguir jogar. E de preferência que não seja um jogo muito demorado. Sim, senão a galera perde a concentração ali, né? Eu tenho todos os tipos. Então, vamos entrar nesses tipos aí. Por quê? Porque muita gente acredita que o board games, né, os joguinhos de tabuleiro, vamos abrasileirar logo, jogos de tabuleiro, são aqueles convencionais, né? War, Detetive... Banco Imobiliário... O Uno vale, porque é de carta. Também. Eu acho que tem essa parada também, né? Que o jogo de tabuleiro, a gente pode colocar ali também os jogos de cartas, né? Tipo, dentro do hobby, os jogos contempla os jogos de carta, né? Sim, é muito grande essa parte. E aí, a gente tem umas temáticas, a gente tem tipos de jogo com jogabilidades diferentes. Eu acho que a gente pode se aprofundar um pouquinho nisso, porque a gente fica preso só no imagem e ação, e aí a gente perde um monte de coisa maneira que tem por aí, né? Sim. Eu não jogo muitos jogos de 2, eu não gosto de muitos jogos de 2 e não jogo nada solo. Pra mim, tipo, jogos de tabuleiro você chama as pessoas pra interagir com elas, sabe? Esse tipo, é um jogo é pra jogar com todo mundo, fazer uma interação com todo mundo. Por isso, tipo, eu não sou muito fã de jogos de 2. Eu tenho alguns que eu acho muito bom, eu tenho também. Mas pra mim, jogo de tabuleiro é, tipo, interagir com as outras pessoas. Então eu sempre, tipo, foco nesses tipos de jogos. Eu quero ver se o jogo realmente dá na mesa. Tipo, às vezes tem jogo que eu não conheço se vai ser funcional ou não, mas mesmo assim a gente joga e testa e depois a gente toma as nossas opiniões. Tem jogo que todo mundo vai gostar, tem jogo que um ou outro pode não gostar, mas é interessante saber o porquê. Tem uma experiência interessante que... Como é que é o nome daquele jogo, Hugo, das cavernas lá, que você tinha que bater na cabeça da pessoa com... Architect. Cara, esse jogo aí. Meu, todo mundo adorando o jogo, se divertindo pra caramba, assim, e eu não conseguia entender qual que era a lógica, tipo, da galera tá gostando daquilo, tá ligado? E era um jogo assim, que você tinha que dar as informações usando a linguagem na época das cavernas, e aí a galera tinha que adivinhar o que você tava falando, não era mais ou menos isso? A ideia é que você vai, tipo, você tem uma imagem, e aí você tem que passar as instruções de como montar essa imagem. Só que, tipo, o jogo ele tem uma linguagem própria, que é a linguagem das cavernas, né? Então, tipo, ela envolve movimentos e palavras, só sons, né? Tipo, grunhidos e tudo mais, pra você conseguir, né, passar a mensagem. E a ideia é que a pessoa tem uma tabelinha olhando, tipo, quando você faz esse grunhido significa isso, quando você faz esse gesto significa isso, e aí através disso o pessoal vai tentando montar. É um party game fantástico, tipo, sensacional. Caraca, nunca tinha ouvido falar disso. Não, você vê a galera toda se divertindo muito, menos eu, tá ligado? Parece com aquele Thelma. É Thelma? Um jogo de cartas? O Thelma, tipo, você faz sons, né? É um jogo de velocidade e tal. Ele é um pouquinho mais numa pegada de imagem e ação. Tipo, você tem as ações que você tem que fazer sons, né? Não tem muita imagem, mas o pessoal tem que tentar montar alguma coisa. Entendi. É muito bom o jogo. Mas é legal, tipo, que, por exemplo, o Zito não gostou, mas a maioria do pessoal gostou. Não, todo mundo se divertindo pra caramba, assim. É só eu que não. Aí tem um outro jogo também que eu acho, tipo, que a ideia é mais simples, e isso que eu acho muito louco, assim. Que tem uma galera que ganha dinheiro com ideias muito simples. Aquele das cores lá, como é que é aquele das cores? Que você tem que pegar a carta, e aí você tem várias cores, você tem que colocar o peãozinho na cor. É o Heels and Kills, mas hoje em dia ele já tá em português, já saiu, a Grok trouxe ele, é o Cores com Dicas. Ele tá bem famoso já, passou bastante no TikTok, no Instagram, então ficou bem famoso. Isso, esse mesmo. Então, aí a ideia dele, tipo, você tem uma paleta de cor absurda, de grande, tipo, que é o tabuleiro, é um tabuleiro cheio de paleta de cor, aí você vai ter uma coordenada, e você tem que fazer o pessoal acertar aquela coordenada, tipo, dando... E esse pra mim é extremamente divertido, sendo um negócio muito simples, assim. Você fala uma palavra, a galera tem que acertar a cor, tá ligado? Se você for daltônico, vai ter muito problema. Mas aí que tá, né? Eu acho que esses jogos aí, que são chamados de jogos de festa, né? Os party games, é um tipo de jogo, né? A gente pode categorizar aí com esses daí que vocês falaram. O que categoriza um party games, né? Um jogo de galera, um jogo de festa aí? É um jogo que abrange bastante pessoas. Ele é normalmente um jogo rápido também, simples, dificuldade simples. Todo mundo aprende e joga pra aprender, né? No máximo 5 minutinhos.
E, tipo, as rodadas são rápidas, tipo, todo mundo joga e interage rápido. Inclusive, esse mundo de jogos de tabuleiro, né? Ele tem as competições próprias, né? O Oscar dos jogos de tabuleiro. E é muito difícil um jogo de party game ganhar, né? Um jogo com mais de 4, 5 pessoas conseguir ganhar, né? Normalmente é o que mais ganha, mano. De 7, 8 pessoas pra cima? Tipo, tem um... É mesmo? Os party games, eles, tipo, quando o Oscar, né, que é o que eles chamam Spielejares de jogos de tabuleiro, que é feito na Alemanha, os jogos que normalmente entram nas categorias são jogos que é acessível a todos, sabe? Tipo, desde uma criança de 7 anos até uma pessoa idosa vai conseguir jogar, vai conseguir aprender com facilidade, não vai extrapolar uma explicação de, sei lá, no máximo mais de 10 minutos. Então varia muito, né? Pode ter um joguinho um pouquinho mais complexo, mas também vai ter muito jogo simples também. Então, essa parte a acessibilidade que, tipo, acho que eles mais julgam pra entrar nesse critério. Entendi. É porque eu lembro, assim, por exemplo, o Azul que ganhou, né? Aquele jogo de azulejo, de você fazer tipo um Candy Crush, né? Que vai somando pontos e tal. Ele é pra 4 pessoas. Por isso que eu ficava lembrando assim de tipo, poxa, parece que a maioria dos jogos que ganham isso daí é pra 4, 5 pessoas, assim. Você fala que é mais, realmente jogos com mais acesso, assim. Vários competem. Às vezes um ou outro ganha, mas tipo, dentro da competição tem muitos jogos também que party games. Tanto que, tipo, é legal você olhar nem sempre o ganhador, mas os 3 primeiros. Porque normalmente eles abrangem essa parte que eu falei. Que nem um exemplo, esse ano quem ganhou foi um jogo cooperativo que joga até 5 pessoas. Mas o que concorreu junto com ele foi o Flip 7, que é um jogo que joga 18 pessoas. Caraca. E o Flip 7 é um jogo só de cartas, né? Sim, é um jogo de cartas. Aí, ó, também compete. Pô, mas 18 pessoas é da hora, hein? Um jogo pra 18 pessoas é legal. Pô, no Natal em casa ia fazer a festa. Ele até fala, se você quiser fazer com 36 pessoas, é só juntar 2 caixas. Porque, assim, o jogo, assim, que eu tenho, por exemplo, que mais abrange a galera é o Dixit, que é o sucesso da festa, né? É, o sucesso da minha família também. O Hugo adora. O Hugo não gosta, não? É que, tipo, não é que eu não gosto. Eu já ensinei, sei lá, mais de 1000 vezes o Dixit. Né? Pra mim já fica um pouco... Eu não sinto desejo em jogar, vontade. É que nem exemplo, eu não acho ele um jogo ruim, mas um exemplo também, tipo, o Coop, que é um jogo bem famoso também, bastante gente gosta. É um jogo de blefe, né? De ferrar o outro, de tentar eliminar os outros jogadores, bem competitivo. Eu não consigo jogar esse jogo mais. Tipo, eu já ensinei esse jogo também mais de 1000 vezes, eu não sinto vontade de jogar ele. Mas é mais pela questão de ter jogado muito, não por o jogo ser ruim, a mecânica do jogo, coisa do tipo. Não, eu acho que esses 2 jogos eu só joguei uma vez na minha vida. Tu não gosta mesmo. Não é que tipo, mano, ensinar, eu penso assim, tipo, você ficar fazendo aquilo, tipo, vendo várias vezes, ensinando, dando exemplo e tal. Praticamente, uma rodada eu já joguei do jogo 1 milhão de vezes, pelo menos uma rodada, né? Porque quando eu ensino, mas eu não fico jogando o jogo todo. Mas já daria, tipo, sei lá, umas 20 jogatinas disso daí. Preciso de jogos pra festa. Faz aí um top 3. Boa. Tem um jogo, que é um exemplo, no Natal, assim, que você junta toda a família e todo mundo consegue jogar. É o Não Pode. Esse aqui, o legal dele é que, tipo, ele é um jogo de palavra, muito simples, e que, tipo, se você tivesse, assim, no meio de um churrasco, tá todo mundo, tem gente sentada, gente em pé, todo mundo consegue participar, sabe? Não tem, tipo, ele fala até 8 jogadores, mas, tipo, em si não existe um limite de quantas pessoas poderiam participar, sabe? Dá pra jogar com muita gente. Pô, isso tá na minha lista, hein, Léo? Se quiser me dar de presente. Ele é um jogo barato também, de carta, bem simples e, tipo, muito divertido, que dá pra jogar com toda a família, tipo, de qualquer idade. Criança de 7 anos, 6 anos vai conseguir jogar com idoso também. Todo mundo consegue participar e é bem legal. Mas como é que é o jogo em si? Como é que é a parada? A ideia dele é que, tipo, existe uma palavra que eu tenho que fazer o meu time, né? Vai ser um time contra o outro, então é um jogo competitivo. Eu tenho uma palavra que eu tenho que fazer o meu time acertar. Então, tipo, sei lá, qualquer palavra. Precisa fazer o pessoal acertar açúcar, um exemplo. Certo. E aí, o que acontece? Embaixo dessa palavra, vai existir umas coisas que a gente chama de tabu, que é o não pode, né? Que é as coisas que você não pode falar. É uma lista de 5 palavras que normalmente, né, ligam muito àquela palavra que você não pode falar. Mas de resto, você pode falar qualquer outra coisa.
Tipo, eu posso falar frases, formar coisas, tipo, quando eu vou tomar um café e ele tá muito amargo, eu quero fazer o que com ele? Eu tenho que colocar o que pra ele ficar... Legal, entendi. O seu time, ele joga por 1 minuto. Dentro de 1 minuto, uma pessoa do seu time vai ficar responsável por tentar fazer o time acertar. E aí ela vai fazer as palavras, ela vai tentar fazer o máximo de cartinha que ela conseguir. Então, tipo, é um jogo de velocidade, então, tipo, é minha vez, um exemplo, eu vou tentar, como se vocês fossem meu time, eu vou pegando as cartas, né, e vou tentar fazer vocês adivinhar. Acertamos, vou pra próxima. Eu tenho 1 minuto pra tentar fazer o máximo que eu conseguir. Deu 1 minuto, é a vez do outro time. O Say My Name, ele tem essa pegada também, né? O Say My Name, eu acho que o pessoal chama, acho que de papelitos. É meio famoso, assim, entre... Tipo, o pessoal, eu acho que é papelitos que o pessoal chama. É que Say My Name é o jogo de tabuleiro mesmo, mas o pessoal joga, tipo, muito parecido que é o papelitos. Que a ideia é que, tipo, tem umas cartas com palavras, você também tem que fazer o pessoal adivinhar, só que não tem restrição. O que vai mudando é que ele tem etapas, né, no jogo. Que é tipo, primeiro a gente vai fazer as cartas podendo falar o que quiser. Podendo fazer mímica, fazer tudo. Isso. Aí depois vai, tipo, segunda rodada a gente vai fazer as mesmas cartas, Só só que mímica. agora só pode falar uma palavra e fazer mímica. Aí depois é só com mímica. Bom, eu tenho problemas com jogos com mímica. Jogos que tem que se mexer, eu não curto. Tá, não pode é 1. E os outros 2? Mais um... o próprio Dixit que vocês falaram, que vocês têm e... É que, tipo, O cara com uma relutância de indicar o Dixit. Não, esse é adorado na minha família. Eu sou chamado pras festas só pra levar, não é nem por mim. Não, mas tipo, o jogo funciona muito bem, tipo... Por mais que, por exemplo, eu posso não gostar hoje, mas, tipo, eu recomendo. Ele é um bom jogo, ele, tipo, vale a pena conhecer. Ele não ganhou o jogo melhor também. Ele também foi premiado como o melhor jogo do ano. Ele não ganhou o melhor jogo do ano à toa. A ideia dele, de quando ele saiu, foi muito boa. E ele também é um jogo, tipo... É um party game com rodadas rápidas, é um jogo de adivinhação bem inteligente, bem simples, muito bom também, tipo, desde criança a idosos vão conseguir jogar, abrange uma boa quantidade de pessoas, tem uma versão dele, acho que joga até 12 pessoas, até 12 pessoas, que é o Odyssey, então vale bastante a pena. Ele tem várias expansões pra você ir colocando mais carta, é um ótimo jogo, ele também teria que fazer parte, assim, de um dia de Natal. E, independente disso, tipo, você sempre vai conseguir jogar com qualquer galera. Eu acho que o Dixit, ele funciona com qualquer um, de criança a idoso, acho que todo mundo brinca, assim. E quanto mais o cara for viajado, melhor, né? Porque o Dixit, ele tem uma parada de você dar a dica, mas você não pode dar uma dica fácil demais, e nenhuma dica é difícil, que faz a galera errar a tua carta. Então tem que ser no meio termo, né? E... fica muito mais divertido porque quando a galera ela viaja, porque a dica ela não necessariamente precisa ser uma palavra, ela pode ser uma música, uma mímica, um murmurar, então ele deixa o jogo bem livre, assim, eu acho bem divertido quando você viaja, sabe? Sim. Vai ver, o Hugo só jogou com gente chata, Anitta, é por isso. Não, a gente jogou aquele... Tem aquela... Que é tipo Dict, né? Que acha Stella o nome? Eu gosto mais do Stella. Stella pra mim é do mesmo universo. Só que em vez de, tipo, você tentar adivinhar a carta da pessoa, a ideia é que a gente seleciona cartas que tem a ver com uma palavra. Tipo, ele vai ter um grid com várias cartas, né, de Dixit. E aí você, por exemplo, a gente seleciona, aparece uma palavra lá, medo. Aí você vai selecionar todas as palavras que você acha que tem a ver com medo. Todas as cartas, né? Desculpa, todas as cartas que você acha que tem a ver com medo. E aí no final a gente vai tentando verificar, né? O importante é que você não marque uma carta sozinho. Tipo, se eu marcar essa carta e ninguém mais marcou comigo, a ideia é que eu caio, e aí eu não marco ponto. Então, a ideia é essa. Tipo, você quer marcar cartas que todo mundo entre em consenso que tem a ver com medo. Ele realmente ele fica mais divertido porque não depende de você inventar uma dica, né, pra carta. Sim. Então fica mais naquela de quando eu falo uma palavra, vai te remeter a qual imagem, aí você vai marcando as imagens que na sua cabeça tem a ver com a palavra. Sim. E o melhor de tudo no final é conversar. Por que você marcou isso, né, Nito? O melhor é isso, exatamente. Você fala, da onde você tirou a ideia de que essa carta tem a ver, tá ligado?
É muito engraçado, ele é bem engraçado. E as cartas são as mesmas, né, do Dixit. Então, se Sim. você já tem o Dixit, já pode usar as suas expansões pra jogar o Stella. Ó, legal, não conhecia a Stella. Embora eu goste bastante de Dixit, eu tenho o Dixit. Eu acho que eu tenho 9 decks diferentes. Comprei numa época que tava numa promoção no AliExpress. Um bom lugar também pra comprar jogos. Sim. Além da loja do Hugo, claro. Se eu estiver em São Paulo. Mas eu acabei comprando muita coisa, assim. E era uma época... Foi antes da pandemia. Eu tenho o Dixit antes da pandemia. Então era muito barato. Agora ele tá bem, assim, bem salgadinho. Tá, agora tá caro. Se você comprar as extensões, assim, Acho que os board games ficaram um pouquinho mais caros, assim, no geral. Então vamos lá. Tem o Não Pode, o Dixit e qual é o terceiro? Vamos lá. Eu vou falar um que é muito famoso e, tipo, criança adora. E, tipo, realmente ele é muito bom, funciona. Que é o Taco Gato Cabra Queijo Pizza. Pô, esse é muito... Cara, eu não suporto esse jogo, velho. Eu acho maneiro. Ah, Puta, achei ele que, muito tipo, chato, cara. Ele é muito famoso, criançada adora. Tipo, É, eu vale a acho pena que ter. ele é o quebra-gelo. Nossa, meus Começa alunos ali, adoravam esse jogo aí, velho. Então. E ele, tipo, ele tem um nível de dificuldade bem tranquilo, tipo, muito fácil de aprender, é bem divertido, né? Então, é um jogo rápido, simples. É um jogo também de pagar mico. Aham. É, né? É. Ele é engraçadinho, né? A galera Sim. às vezes se perde porque tá rindo. A versão que é ao contrário, eu acho muito legal, que você tem que bater com a mão ao É a que eu contrário. tenho. Eu tenho ao é bem contrário e divertido. eu consegui todos os bichos. Todos. Então quando você vai jogar o meu, tem todos os bichos. Tem que decorar todos os gestos. É, porque assim, o Taco Gato Queijo Pizza, né? Qual é a parada dele? Ah, é tipo um jogo de tapão. Você fala a palavra, se virar a imagem, você tem que bater. Quem bater por último ganha as cartas. Quem ficar sem carta ganha o jogo. A ideia é essa, tipo, é jogo de tapão. Tem que bater. Apareceu o que você falou, tem que bater. Quem bater por último ganha as cartas. O que muda nele é que ele tem, tipo, uns animais, né? Umas imagens também, assim, tipo. Tem um outro lá que tem umas. Não é animal, é uns outros bichos, é umas outras coisas. Mas a ideia é que, tipo, quando aparece essas outras coisas, você tem que fazer um gesto e bater também. Aham. E aí é o que deixa. Tipo, as eu cartas falei, especiais, né? é, tipo, então apareceu o panda, todo mundo tem que colocar a mão na barriguinha e esfregar. Ah, apareceu a marmota, todo mundo tem que bater na mesa. Antes e depois dá o tapa, né? E depois dá o tapa. Então, tipo, essa mecânica vai deixando divertido, né? É, eu acho maneiro. Mas quando eu começo a jogar ele com uma galera que nunca jogou, eu deixo 3 animais só. Sim. O Senão fica padrão muito dele confuso. é 3 animais. Ele só vem 3 animais mesmo. É que, tipo, existem promos. E aí, que nem exemplo, eu tenho outro Taco Gato normal, né? Eu tenho ao contrário. Aí eu fui atrás dos animais que vêm a mais, né? Nos outros e acabei adicionando. Mas, tipo, ele só vem com 3 animais mesmo. Mas você vê, né? Já é puro hobby isso daí, né? Do cara aí atrás de carta A especial, mais, né? como se fosse um Pokémon raro. Ó, você sabe um que é muito louco, assim, jogo rápido? É o Quem Foi, cara. É, o Quem Foi também. Ele é muito bom. Quem Foi é engraçado, Ele e cara. Quem o Foi é engraçado. Taco Gato são na mesma pegada. É, tipo, muito gostoso de jogar. Meu problema com o Taco Gato é bater. É, então. Jogo de Quem bater, Foi não assim, ó. precisa. Quem Foi só velocidade e memória. É. Cara, eu acho o Quem Foi mais desafiante do que o Taco Gato, sabe? Por causa da memória. Eu levo Quem Foi na mochila quando tem pouco aluno, sabe? Sabe aqueles dias, assim, de final de ano, final de semestre, que o aluno começa a ficar raro na escola? Aí eu levo. Se eles estiverem bonzinhos, assim, se não tiver muito caótico, aí a gente faz a roda lá pra jogar. Cara, é muito engraçado, cara. Porque tem uma galera que é muito perdida, muito perdida. E aí acabou as cartas de uma galera e tem um outro que tá com todas na mão ainda, porque ele não conseguiu achar uma brecha, assim, pra jogar carta. É bem engraçado. Tem um jogo que ele é um Taco Gato Queijo Pizza um pouquinho mais avançado. Não sei se você já jogou. Com certeza já, né, Hugo? Que é o Jungle Speed. Sim. Eu acho ele assim, você precisa de um grau de atenção muito maior porque as figuras são diferentonas, né? É que, tipo, Ele exige o mais. jogo ele te confunde com as imagens e a cor, né? A ideia é que a cor não importa, mas ele coloca cores muito iguais, mas com imagens diferentes pra te confundir. E as imagens, tem umas imagens que são muito próximas de parecer, mas não são iguais. E tem um lance do token também, que eu não sei se o Nito ia gostar, né? Porque dá porrada no token, né? De você pegar o token. É, não precisa dar um tapão, mas tem que pegar o
quando aparece... A ideia do jogo, Tito, é que quando aparece imagem igual com alguém, a gente tem que pegar o totem, que tá no meio da mesa. E aí, por exemplo, se eu pegar primeiro que você, eu entrego as minhas cartas pra você. E aí é a mesma ideia de quem ficar sem cartas. Então não precisa bater, né? É só pegar. Sim. Mas tem uma história interessante, cara, que eu adoro contar essa história quando eu vou jogar, que diz que é real, né? Que tinha uma tribo indígena que realmente jogava esse jogo, uma versão dele parecido, e a tribo foi dizimada porque eles entraram na porrada e morreu todo mundo. Eu não conheço, não. Isso daí... Não, é sério. Tem, nas curiosidades do jogo tem essa história. Não sei se é real ou só fizeram pra vender. Mas será que é tipo aqueles filmes de terror que os caras falam que é baseado numa história real? Tipo isso, né? Só pra vender mais o jogo. Valorizar a história. O Jump Speed Meme existem várias versões dele, existe até a versão mais 18 dele. É mesmo? É. Na Ludus tinha, Caraca. aí destruíram. E aí a gente teve que dar uma adaptada. Que horas que os caras destruíram o jogo. Jogo maior de 18 anos, imagina como que rasgou, né? Como que estragou, né? E deixa eu te perguntar, assim, que quem tá começando, assim, acaba vendo muito esse lance de, tipo, jogo americano e jogo europeu. Como é que é isso daí? É que, tipo, o Ameritrash, que a gente chama, que é os jogos americanos, eles são jogos focados em miniatura, que normalmente... É, tipo, só falar isso porque os americanos gostam de lançar jogo que tem miniatura e jogo de RPG. Que rola dado. Tá. Esse é tipo, é mais por isso que eles lançam isso. E aí, tipo, tem o famoso que é o Zombicide, que é um jogo cooperativo, né? A ideia é que todo mundo é uma pessoa e a gente tá jogando contra os zumbis. E aí ele tem uma mecânica de rolagem de dado pra atacar. Quase todos os jogos de RPG você vai rolar dado. Tem alguns que não rola, mas a grande parte, pelo menos tem o dado pra fazer alguma coisa. Vai ter algum dado pra você fazer alguma coisa. Aí eles têm esse fator sorte, que também faz parte dentro do universo do jogo, né? Dentro da... bate com o tema, né? Então, ele ficou muito famoso por causa disso. Tipo, em exemplo, o War tem dado, o Banco Imobiliário tem dado, mas tem vários outros jogos de andar casinha que tem dado também, e nem por isso é um Ameritrash, tipo, que é um jogo que vai ficar totalmente dependente de sorte, você consegue ainda traçar estratégia e tudo mais. Os jogos europeus, eles tendem a mais, tipo, a ser jogos de... mais estratégia, tipo, em questão de não ter sorte, mas existem uma grande variedade de mecânicas e estilo de jogo, né? Então, nessa parte geralmente eles tendem a ser jogos mais elaborados. Porém, dentro disso também tem, tipo, um exemplo, o Azul. O Azul é um jogo europeu, tipo, ele é um jogo europeu, ele tem um fator sorte até que pequeno, mas existe, mas é muito pequeno, porque você vai fazendo as escolhas através do que abriu. Ele que você falou, é um jogo pra 4 pessoas, mas ele não é um jogo extremamente complexo nem nada. Tipo, dá pra jogar com uma criança de 10 anos. E é um jogo que, tipo, você leva 10 minutos pra aprender. De jogos europeus aí, dizem que o grande revolucionário aí foi o Catan. É isso mesmo? Mudou o cenário dos jogos? Sim, o Catan é o vô. Hoje já tem alguns outros que são, tipo, o avô. Eu chamo ele de avô. Tipo, o Trick Ride é o pai. Tem alguns outros aí que pode até ser pai. O Catan acho que é mais avô. Ele foi um dos jogos que criou aberturas para vários outros jogos. Tem vários jogos que, tipo, que nem exemplo, eu falei esse Stone Age, praticamente ele também, se duvidar, ele é um dos pais dos jogos de alocação de trabalhador. Através dele nasceu vários outros com ideias diferentes. O Catan fez essa dinâmica. Ele usava o dado de uma forma... Existe a sorte nele, mas existe também um traço de estratégia que você tem que tomar durante o jogo. E ele tem uma interação muito boa, porque ele é um jogo também de negociação. Em que a gente conversa muito, a gente tenta trocar recursos uns com os outros. Essa mecânica de negociação é uma das mecânicas que eu mais gosto. Embora o Catan seja de 95, a primeira vez que eu joguei ele foi ano retrasado, e eu achei muito maneiro a ideia de o mapa ser diferente, sabe? Porque todo mapa, toda vez que você vai jogar o mapa, ele tá um pouco diferente, né? Porque ele tem os tiles, né? Que você vai, na hora da montagem, cada um fica de um lado e tal, então sempre vai ser um jogo diferente. Eu achei muito maneiro e era um jogo antigaço, né? Sim, não, tem vários, tem tabuleiro modular que são muito bons.
Antes de continuar com essa palhaçada, o que você acha de dar aquela moral para esse podcast que nunca te pediu nada, além de dinheiro e juras de amor eterno? Você já sabe que para continuar com esse papo aqui, você pode acessar o nosso Telegram. É só procurar por Pupilas em Brasa e você vai poder acompanhar a loucura nossa de cada dia. Caso você esteja ouvindo esse podcast no Spotify ou no iTunes, já deixa aquelas 5 estrelas pra gente. Não te custa nada e você dá um confete maravilhoso pra nós. Mas, se você não tem condições de compartilhar esse programa nas suas redes sociais ou das 5 estrelas, então contribua com o nosso padrinho. É só entrar no site do PicPay e nos procurar por lá. Esse din-din que cai nos ajuda com o custo podcast, do mesmo jeito que a gente te ajuda aqui, só compartilhando coisas boas. Brincadeiras à parte, valeu pelo carinho de estar aqui. Beijos! Eu acho que, assim, pra gente terminar, a gente falou aí de jogos de party games, que eu acho que é um jeito muito legal de começar, né? Principalmente aí pra jogar com a família. Mas eu acho que a gente, pra terminar assim, a gente pode falar 3 jogos que cada um mais gostou, independente de ser jogos de festa ou não. E talvez aí a gente tenha algumas dicas de jogos mais pesados. Mas, Nito, fala aí o seu primeiro do top 3. Pô, eu vou falar dentro dos que eu tenho. Acho que extremamente divertido, jogo de palavra, que é o Só Uma. Só Uma é muito bom, cara. Bem legal, dá pra jogar com adolescente, dá pra jogar com idoso, dá pra jogar com a galera. Inclusive, a regra do Só Uma, embora tenha o máximo seja 7 pessoas, você consegue jogar com uma galera grande, né? Que você divide em 2 times e dá pra brincar, né? A gente, na Ludus, colocou 2 cópias em uma só, então dá pra jogar até 14 pessoas. Nossa, mas aí deve repetir dica pra caramba, hein? Então, eu acho que fica até melhor pra mim, na minha opinião. Tipo, a parte de pensar numa dica fica bem mais desafiador. Tá. Esse negócio de dica, explica aí um pouco o jogo, Nito. Cara, é basicamente... Você vai ter uma carta, nessa carta tem 5 palavras... Você escolhe um número e as pessoas vão ter que escrever, tipo, num cavaletezinho, dicas sobre essa palavra, pra você ter que adivinhar. Porque a ideia é essa, né? É cooperativo. Você tem que fazer a pessoa adivinhar. Uhum. E se repetir as dicas, essas dicas não aparecem pra pessoa, né? Que vai tentar adivinhar ali. Essa dica fica escondida. Então, quanto mais óbvia for sua dica, mais risco ela tem de sair do jogo. É um jogo cooperativo, né? Todos ganham, todos perdem, né? Na verdade é o jogo pra testar a sincronia do grupo, né? Pra saber se a galera tá na mesma sintonia ali de cabeça. Joguei com alunos que não sabiam escrever direito, cara. Era muito engraçado. Os caras escreviam as palavras erradas, tá ligado? Aí passava? Porque uma coisa, você não pode inventar a palavra, é o que tá escrito ali. Mas a gente sabia que o cara escreveu errado, tá ligado? A palavra era jaqueta, o moleque escreveu couro, sem o U, tá ligado? C-O-R-O. E na hora que aparece, a galera começa a rachar o bico. Falou, mano, pode isso, professor? Eu falei, vai poder, porque todo mundo sabe o que tá escrito aí, tá ligado? Todo mundo sabe o que ele quis dizer. Certo, eu vou falar o meu aqui, ó, que eu ganhei recentemente. Eu acho muito maneiro, que é o Survival the Island. Também é um tabuleiro modular. E a ideia é que você, com os seus bichinhos lá, né, com seus colaboradores, está fugindo de uma ilha que está afundando. Então você tem que chegar na costa. E aí você tem que pegar barco. Só que para atravessar o mar, você tem tubarão, você tem Godzilla, você tem um monte de obstáculos que podem destruir os seus colaboradores ali. E no final das contas você chegar com bem pouquinho ou quase nada, né? E você pode prejudicar o coleguinha. Então eu acho muito legal essa mecânica que você consegue atrapalhar o outro, né? Então chega um momento que é mais legal atrapalhar o outro do que provavelmente você ganhar, né? Então eu gosto desse tipo de jogo. E por eles ter ser um tabuleiro modular, eu acho muito bonito, assim, sabe? Tem gente que se diverte mais atrasando a vida do coleguinha do que ganhando o jogo, né? Maneira. Tem gente que vai só pra fazer o outro perder, não é pra ganhar. Isso é divertido. Jogo competitivo, é isso. E você, Hugo? Olha, eu conheço muito jogo. Eu gosto de muita coisa. É muito difícil pra mim, por exemplo, quando me perguntam qual é o seu jogo favorito, isso não existe. Não tem como. Mas, por exemplo, esse ano, um dos jogos que eu mais joguei, ele já é mais elaborado. Ele já é um jogo de, 3 horas de partida. Mas, pra mim esse ano foi o jogo que eu mais joguei, foi um dos que eu mais gostei, e que eu consegui até jogar mais. Que eu gosto muito de um jogo chamado Terra Mística. Certo, já ouvi falar. Aí saiu esse ano, lançou em português, né, a versão dele
a Era da Inovação. Ele é um jogo que você constrói uma facção, você escolhe personagem, poder, tudo mais, você monta uma facção, uma civilização, e aí você vai tentar fazer ela expandir. Então ele tem administração de recursos, escolha de ação que você vai fazer na hora. Então ele é um jogo bem competitivo, com muitos traços de estratégia. Esse foi um dos que eu, tipo, esse ano pra mim foi um dos melhores, foi o que eu mais joguei, disparado. Demorado pra aprender? Ele já é tipo um jogo que você leva, tipo, 1 hora pra você aprender. Caraca. E é o tipo de jogo que você tem que jogar umas, sei lá, você joga 5 partidas pra você entender o que você tá fazendo. Tipo, você entender e falar assim, tá, isso aqui realmente é bom fazer, isso gera pontos, isso é tipo, a administração de recursos valeu a pena. Porque ele não é só daqueles jogos tipo assim, eu construí, tô construindo e tudo mais, e não é por causa disso que você vai ganhar. Às vezes o cara tem 5 construções, você fez o seu tabuleiro inteiro e o cara tá ganhando de você. Esse é uma droga mais pesada. Esse é. Esse daqui... Eu tenho várias drogas bem mais pesadas. Então, tipo, imagina, você tá maluco. Então, tipo, daqueles jogos que você falou que quando eu recomendei 3 que também são jogos mais acessíveis. Também, tipo, mais fáceis de encontrar, pra comprar e tudo mais. Por exemplo, se eu tivesse que dizer 3 que eu tenho, são jogos que eu tenho e que são, tipo, muito bons. Eu jogo, tipo, a mesma coisa, eu consigo jogar com a minha família e tudo mais. Por exemplo, esse ano eu ganhei, foi um presente maravilhoso que a minha namorada deu pra mim, que foi o Snorta. Ele é um jogo de estilo Taco Gato, quem foi, Só que a ideia é que, tipo, todo mundo tem um bichinho, a gente tem cartas de animais, né? E aí a ideia é que, tipo, o meu objetivo também é ficar sem cartas. Só que quando, um exemplo, sai uma carta igual o Jungle Speed, que é uma carta igual a sua, a minha e a sua, eu tenho que fazer o barulho do seu bichinho antes que você faça o barulho do meu. Caraca. Então é um jogo que você paga mico, e um exemplo, o bichinho, é só fazer o barulho. Sim, o problema é que no início do jogo a gente vê todos os bichinhos, depois você tem que lembrar. Então ele tem memória também, e, tipo, ele não é um jogo, tipo, a versão de carta dele é fácil, até não é tão difícil de achar, mas a versão que eu tenho que é a Hasbro, a Mattel que lançou, que tem miniatura e o Caramba 4, que é um jogo lindo. Essa, tipo, é um jogo bem difícil de encontrar, só tem lá fora e normalmente é, tipo, bem caro. Ele é um jogo bem raro. Esse, tipo, foi uma das minhas aquisições desse ano que eu fiquei muito feliz. E é um party game fantástico, sensacional, mas ele é um jogo mais difícil de ser encontrado. Mas assim, não é um jogo difícil de ser jogado. Não. Não, você aprende em 5 minutos. Terra Mística. Não, ele é um joguinho que é igual os outros, você aprende em 5 minutinhos. É muito divertido. Só é tipo uma coisa que tenho muito na minha coleção são jogos que... Eu tenho muito jogo que não tem no Brasil. Eu tenho muitas coisas também que são raras. Tipo, não é mais fácil de... Tipo, é muito difícil de achar. Não, mesmo que seja lá fora, vai ser bem complicado. Que nem um exemplo, eu não tenho o Architect, que é o que o Nito falou. O Architect também é um jogo raro, difícil de encontrar. E quando você acha é bem caro. Se você for comprar aqui no Brasil porque alguém tem, o cara vai vender por mais de R$800. E ele não vale isso, nem ferrando. Agora, por exemplo, eu tenho um jogo que é de montar também, que é chamado Leaf It. É um jogo party game também, tipo, qualquer idade joga. Que você tem que, tipo, montar imagens com umas peças, só que aí você tem um ganchinho que você tem que ir lá segurando, tipo, e você tem que montar rápido, porque tem tempo, é competitivo. Acho que você já jogou esse, não jogou, Nito? É muito mais divertido do que o outro. Então, o Nito já jogou também. Então, tipo, esse, eu adquiri um desses também. Então, tipo, esse também é sensacional. Tem hora que você colocar na cabeça, não é? Você coloca pra tentar montar com a cabeça. Na cabeça, aí você tem que ir controlando a cabeça pra montar, é muito divertido. Esse é mais divertido mesmo. Eu acho que tem uma parada também que depende muito da mesa que você tá jogando, né? Tipo, sim. Às vezes o jogo é maneiro pra caramba, mas com aquela galera não funciona, né? Sim, mas tipo, isso é de todos os jogos. Todos. Tipo, a mesa pode deixar um jogo que é muito legal, um jogo chato e, tipo, não vai dar certo. Também tem gente que não gosta de mecânicas de alguns jogos. Tipo, tem gente que... Muita gente, às vezes, eu escuto, tipo, não gosta de jogo de mentira. Não gosta de jogo de blefe. Porque a pessoa não sabe mentir. Sim. Aí, também, tipo, tem gente que não curte muito esse tipo de jogo. Mas tem gente que adora e tipo, faz muito sucesso. Um exemplo, um jogo que eu joguei muito esse ano foi o Spice. Ele é um jogo de blefe. Mentir na cara do outro e o outro tem que apontar o dedo na sua cara e falar que você tá mentindo. Tipo, o meu grupo adorou. Tipo, a gente joga muito.
Tanto que todo mundo praticamente comprou o jogo. Agora eu nem preciso mais ter. Eu posso vender o meu porque todo mundo tem. Mas tem jogo que não vai funcionar, né? É muito engraçado isso daí. Principalmente jogos mais elaborados, tipo, o pessoal não tem costume. A coisa que acontece muito no meu trabalho é um exemplo. Eu jogo. Eu tenho o costume de jogar muita coisa, jogo muita coisa elaborada. Então, se eu chegar e falar assim, pegar você, o Nito, pegar mais 2 pessoas aleatórias assim e falar assim, vamos jogar isso aqui. E aí, por exemplo, eu tenho um jogo chamado Hegemony. Ele é um jogo que cada um é uma classe, né, social. Tipo, tem os trabalhadores, o Estado, classe média e o capitalista, né? E é um jogo totalmente assimétrico, muito econômico. Cada um tenta puxar a coisa pro seu lado, mas ele tem uma hemogênese muito grande, tipo, todo mundo tem que ficar muito balanceado. É um jogo bem elaborado e um jogo tipo de 1 hora de explicação, com muito texto, muita coisa pra fazer. É um jogo bem pesado. Tipo, se eu fosse colocar isso de primeiro pra qualquer pessoa jogar, não vai rolar. Sim. Ninguém, tipo, vai querer jogar isso. Entendeu? Tipo, não vai dar certo. Então, tipo, tem muitos jogos que às vezes é assim, tipo, você tem que ver qual que é a pegada da mesa. Exemplo, tipo, tem alguns amigos meus que gostam de jogos que... Tipo um Azul, que ele é competitivo, mas não é um Survivor, em que eu consigo ir lá ferrar você. Sim. Ele é um jogo de estratégia, mas cada um no seu. Cada um tentando fazer o seu melhor. A gente não interage muito entre o outro. A nossa interação é só escolhendo as peças, é só naquele draft de peças. Mas eu não vou conseguir fazer nada pra atacar você. No máximo pegar uma peça pra te sacanear, né? Então, tipo, mas a interação é bem pequenininha. Que esse tipo a gente chama de também os jogos mais family, que são jogos, tipo, em que a interação não é tão grande. Mas, por exemplo, um Ticket Ride às vezes já tem até um pouco mais de interação. Porque a ideia é que você tá fazendo rotas, né? Eu posso ir lá roubar a sua rota. Eu perceber o que você tá tentando fazer, vou pegar isso aqui pra ele não pegar. Um jogo que eu acho que muitas vezes não funciona, dependendo da mesa, assim, que pra mim falha muito fácil, é aquele do sabotador lá, da galera que quer pegar o ouro. Sim. Porque, cara, eu já joguei aquele jogo assim de forma extremamente divertida, porque todo mundo na mesa já tinha jogado e tal, galera acusando, mentindo, xingando, legal. Só que tem jogo que... Eu já joguei com a mina uma vez que ela tava na equipe dos sabotadores e ela tava ajudando a galera a achar o ouro, tá ligado? Aí virou o jogo, ela foi pra equipe que tinha que achar o ouro e ela tava sabotando o bagulho. A gente falou, mano, será que ela tá entendendo o que ela tá fazendo aqui? E melou totalmente, assim, de você ficar com raiva, de você estar na mesma equipe e falar, eu não acredito que ela tava jogando pra outra equipe, ela não prestou atenção na carta que tava na mão dela, tá ligado? E aí estragou o jogo todo. Então eu acho que perdi muito uns jogos assim de dedução social, que a gente chama, que é esses jogos de galera que são 2 times, aí existe um time infiltrado, escondido, né? E você tem que ir descobrindo. Alguns você já sabe quem é do seu time, outros não, você tem que ir descobrindo durante o jogo. Tipo, esse tipo de jogo eu gosto muito. Mas ele é tipo, se alguém jogar errado, se alguém não entendeu muito bem, ou então não tá na vibe do jogo, se alguém fizer alguma coisa, acaba estragando a experiência de quem tá imersido no jogo. E o Hugo fica bravo de verdade, tá? o Hugo fica bravo. Você quer ver uma coisa que me irrita? A gente tá jogando e a pessoa não tá prestando, tipo, atenção no que tá fazendo, não queria estar ali, sabe? Tipo, não queria estar jogando. Puta, dá raiva. Não, eu nem jogo, tipo, não tem... Dá raiva. Em vez de sair da mesa, né, fica ali querendo interagir e atrapalhando, sem prestar atenção no que tá acontecendo. Pô, e uma das coisas que eu sou muito fã dos jogos de tabuleiro é esse lance de você conseguir ficar offline, né? Aí não faz sentido o cara vir pra mesa e ficar mexendo no celular, porque aí estraga toda a mecânica, toda a interação, assim, né, com a galera. Porque a ideia do jogo tabuleiro é justamente, assim, aquela galera tá conectada durante aquele momento, né? Sim. Mas, assim, pra gente encerrar, fala aí rapidinho os outros 2, Nito, pra gente acabar aqui, que o programa, a gente se empolgou aqui, o programa ficou longo. Fala aí os 2 do seu top 3 aí. Pô, eu vou de Pictures, eu gosto muito do Pictures, que veio de um outro país aí numa mala. Chegou até a... Veio 2, né? Veio 2 numa mala aí, a mala do Vitor, né? Fala só o nome, não falar o sobrenome, porque ele pode ser parado aí em algum... Veio o meu e o seu. Veio o nosso jogo na mesma mala. E aí, inclusive, o Léo veio aqui, jogou
foi lá nos Estados Unidos e comprou um também, não foi? Foi. Trouxe um também. É um jogo bem divertido e tem aquela ideia, né, de adivinhar a carta. Né? Eu acho ele mais divertido do que o Diction, só que Mas joga... eu acho ele mais difícil. Não, eu acho que o problema dele, pra mim, o problema dele é que joga menos pessoas e tem as pecinhas, então eu não tiro ele de casa. Eu não levo ele pra... Não dá pra levar. Não dá porque vou perder minhas peças. Você sabe que você poderia pegar peças da sua gaveta, tipo, abre a gaveta da avó assim, pega as peças e aí pode jogar o jogo. E você pode inventar qualquer coisa, né? Sim, a gente... Na Ludus tem a expansão dele, a gente tem, acho que uma expansão dele, e aí no meu também peguei uma expansão. Aí eu consigo jogar, não vai até 5, ele vai até 7. E o outro, Nito? O outro... Eu vou no Quem Foi porque ele é divertido demais, cara. Ele é muito divertido, cara. Que jogo divertido, velho. E é divertido, ele é rápido e é o jogo ideal, assim. Joga 6 pessoas, é um número bom. É o segundo jogo que eu comprei, que eu fui na casa do Nito e me ferrei, porque falei, não, eu preciso desse. Achei maneiro pra caramba. Eu tô falando, esse hobby é muito viciante, cara. Você vai num lugar, sim, você gosta, você quer. Não, quando você vier aqui em São Paulo, você tem que colar aqui numa segunda-feira. Deixa uma segunda noite livre, aí você vai ver os jogos. Você vê o Hugo com os jogos. Joga na casa do Victor, que é um amigo nosso. Aí ele também tem uma coleção bem grande, até maior que a minha. O espaço dele também é bem maior que o meu. Mas também pode fazer aqui em casa também. Às vezes a gente sempre faz e é legal pra conhecer bastante coisa. Sempre que a gente tem, eu consigo me preparar antes, se eu sei a quantidade de pessoas e todo o pessoal que vai, eu consigo, né, usar o acervo da própria Ludus pra trazer coisa nova pra eles. Então a ideia é que a gente não tem 100 jogos, a gente tem 2.000 jogos. Não, e assim, todos esses jogos que eu falei, eu joguei lá, tá ligado? Pictures eu conheci lá, foi o Hugo ensinando, o Quem Foi, o Só Uma... O meu, cara, eu vou dar uma roubada aqui, porque eu vou falar do Seven Wonders, e aí eu vou falar dos dois, né? Tanto o jogo básico quanto o Senhor dos Anéis. Enquanto o jogo base, ele é pra 7 pessoas, o Seven Wonders Senhor dos Anéis é só pra 2. Um competindo com o outro. Eu acho muito maneira a mecânica de, tipo, você tem que... Você consegue ganhar de várias formas. Ou fazendo... parceria, né, com outras tribos, ou conquistando o mapa, ou tacando o anel em Mordor, né? Eu acho muito maneiro, assim, essa corrida que você vai fazendo contra o tempo, sabe? Então, assim, dos Seven Wonders eu gosto também do jogo base, mas o que é só pra 2, do Senhor dos Anéis, eu acho muito maneiro, cara. Eu tenho a versão sem ser do Senhor dos Anéis, eu tenho o Seven Wonders Duel. O do Senhor dos Anéis que você tem é a versão Duel, né? Ele só deu uma adaptada pro Senhor dos Anéis. Eu acho o jogo muito bom. Pra mim é um dos melhores jogos de 2 que tem. E o último jogo que eu queria dizer é o Ito. Não sei se o Nito já jogou, que é um jogo de cartas que sai a numeração e aí você tira uma carta com um número de 0 a 100 e você meio que tem que alocar essa carta de acordo com o que você acha que equivale àquela dica. Por exemplo, sai lá, comida preferida. Aí você tirou 20. Aí você vai falar, comida preferida é um arroz com feijão. Só que se você tirou 100, é uma lasanha, entendeu? Só que aí você tem que brigar pela sua escolha, sabe? Mas como assim? A lasanha é pior do que tal coisa, sabe? Então você fica discutindo e é uma ideia do jogo de conhecer a galera, assim. Então funciona muito bem, assim, pra quem nunca jogou nada, interagir ali e tal, e você conhecer os outros, né? Ele vale bastante a pena, tanto que, tipo, quando eu pensei em dar a recomendação, eu pensei em dar ele. Porque eu já tinha falado o E-Top, o Não Pode e o Dixit, né? Eu pensei até em falar ele, mas já falei jogos de adivinhação. A ideia aqui dele é, tipo, você tem que tentar colocar os números na ordem, Nito, e é esse tema. E aí o tema vai ditar o que você tem que falar em relação ao seu número. Gera bastante de conversa, é muito bom. É bem esse lance de conhecer mesmo a galera, fica bem legal. E você, Hugo, os 2 últimos aí, o seu... Difícil dizer top 3, né, mas... Olha, eu vou falar... Fala aí que vem no teu coração. Eu vou falar mais desse ano mesmo, porque, tipo, eu consegui... Esse ano, eu não comprei muito jogo, mas... Os jogos que eu consegui, tipo, por exemplo, o Snorter, que foi um que eu ganhei, que foi uma aquisição maravilhosa. Por exemplo, meus amigos me deram de presente um I Am The Boss, que é um que eu vou falar agora. Ele é um jogo de negociação. Ele é um jogo muito simples, uma ideia muito simples, mas na hora de jogar é muita bagunça. E, tipo,
que acontece no jogo você não pode levar pra casa, você tem que... É ali, acabou, tipo, o que acontece no jogo fica no jogo. Porque ele é um jogo de trairagem, como ele é um jogo de negociação livre, então, tipo, é que a gente tem que fazer um negócio. Um exemplo, eu tenho que dividir 15 mil, né? Eu vou ganhar 15 mil e aí eu tenho que dividir entre o amarelo e o rosa, né? E aí existe um jogador que vai ser o amarelo e um jogador que vai ser o rosa. Só que aí no jogo tem cartas em que, tipo, uma outra pessoa ela pode ser o amarelo também. O outro também pode ser o rosa. O outro pode ferrar uma negociação, pode, tipo, tirar o rosa de alguém. E aí, tipo, nisso eu tenho que tentar acertar. Por exemplo, se você e o Nito fosse o rosa, eu tenho que falar assim, ó, eu dou 3 mil. Né? Aí você fala assim, eu queria 4. O Nito fala assim, não, eu aceito por 2. Tá. Entendi. Você pode sabotar o outro. Não, sim, é a um jogo de negociação sabotagem a todo momento. Tipo, é um jogo muito bom de negociação, né? Que é uma das mecânicas que eu mais gosto e tipo, tem muito ferrar o outro, é bem competitivo. Como é que é o nome do jogo? Só repete aí. I Am The Boss. Aham. Nossa, esse aqui foi é um jogo muito bom, é maravilhoso. É um que eu queria há muito tempo também. Agora, recentemente lançou uma edição nova dele lá fora e conseguiram pra mim. Meus amigos nem me avisaram, só me trouxeram. Eu fiquei muito feliz. Esse deve ser divertido mesmo. Sim. Agora, um terceiro... O cara é igual mãe, né? Tipo, não tem filho favorito. É difícil escolher, né? Filho difícil preferido. Olha, o meu terceiro vai ser um jogo que eu ganhei ano passado. Aí esse ano ele lançou uma expansão dele, que eu também queria bastante. Eu ganhei ano passado, tipo, de aniversário. E é um jogo que custou mais de R$1.000, porque ele não tinha no Brasil. Caraca. E quem me deu foi minha mulher e, tipo, queria muito ele, né? Mas eu não tava guardando pra conseguir comprar e ela me deu de presente. Eu joguei muito, e aí esse ano saiu a expansão, eu adquiri e tô jogando mais ainda. É o Food Chain, o nome dele. Food Chain Magnet. Ele é um jogo em que você administra um restaurante. Todo mundo administra um restaurante. A ideia é que a gente faz campanha de marketing para as pessoas quererem comprar comida e depois a gente vende a comida. Ele é um jogo bem competitivo. Porque a ideia é que tipo, você tem que tentar ganhar dinheiro, né? Mas a ideia é que o cliente compra de onde é mais barato. Então fica todo mundo ferrando um ao outro também. Mas ele é um jogo mais econômico. Tipo, tem que prestar bem atenção no que você está fazendo e como você está escolhendo as coisas. E é competitivo, né? É bem competitivo. Também é um... É o tipo de jogo que, tipo, ferrar o outro a todo momento. Tanto que ele tem uma pegada ruim, que todas as vezes que eu joguei, uma pessoa ficou chapando o dedo, não consigo fazer dinheiro, enquanto os outros estavam detonando. Tipo, todo mundo fez mais de 200 de dinheiro e ela tinha 50. Isso aconteceu em todas as partidas que eu joguei, praticamente. Que não foram poucas. Então sempre alguém fica chupando o dedo. Não tem o feed pros negócios. Que há recomendações aí pros amigos secretos, presente de Natal. Se a galera anotou. Acho que tem muita dica aí, cara. Tem vários, assim, tipo... Hoje em dia, uma coisa que ficou muito boa é essa quantidade de jogos que agora a Amazon, um monte de empresa brasileira tá trazendo muita coisa. Exemplo, isso que a gente tava falando de Party Game, existe uma empresa chamada Party Game. Ela só faz jogos nessa pegada de jogo pra galera. E os jogos dele funcionam bem. Pô, muito bom, galera. O pessoal que ficou aqui até o final, eu acho que vai curtir bastante. Porque se o cara ficou aqui até o final, Nito, é porque o cara se interessa muito por jogos. Não, eu estava aqui só pra concluir esse encontro aí de você com o Hugo. Que você tá nessa fase... Preciso falar de jogos e comprar jogos. Então trouxe a pessoa certa aí pra fazer você gastar dinheiro. É isso, galera. Obrigado por estar aqui conosco. Obrigado por ter passado 2025 com a gente. E vamos ver no ano que vem se a gente sobrevive. Valeu! Falou!